resumir quem é o William. Ô, Por favor, eu sei quem é. muito obrigado, Falopa. Para quem não sabe, eu trabalhei na TV Bandeirantes durante 20 anos na minha profissão como repórter e no canal fechado sempre fiz apresentação e também narração, né? Mas eu vim lá de Pirassununga quando eu comecei a fazer rádio, trabalhar em rádio, era o meu objetivo, seguir no jornalismo esportivo. Fui para Ribeirão Preto para estudar. Fiz o curso de jornalismo, comecei na rádio de lá, passei por 4 rádios em Ribeirão Preto, cheguei na TV Clube de Ribeirão Preto, Sim, afiliada da TV Bandeirantes de São Paulo, até chegar sim. aqui em São Paulo. Então foram 20 anos de Band São Paulo, fora o tempo que eu fiquei lá na Band Ribeirão Preto, né, TV Clube. E Sim. agora eu estou fazendo o que virou mais moda do que nunca, né? A plataforma de streaming, né? Então eu estou em 2 plataformas aí, DAZN, N Sports. Estou fazendo narração. Eu estou fazendo, tem um quadro de esportes na Rede Vida de televisão também, dentro do jornal das 23 horas. Faço as minhas reportagens para a TV Comebol, que nos Jogos da Libertadores e Sul-Americana. E essas entrevistas são direcionadas às emissoras que detêm os direitos de transmissão dessas 2 competições aí da América do Sul, né? E fora um trabalho fora esporte que eu também estou fazendo de comunicação, de assessoria, enfim. Estamos correndo, graças a Legal. Deus. A pergunta eu faço a que o Milton Neves me fez, que o Capriotti me fez, que essa turma fez para mim. Você está rico, William? Não, rico de saúde, graças a Deus. Legal. E amigos também, De hein? amigos Já deve ter também, conhecido. Só graças a uma. Deus. Legal. Vou Graças te a Deus. fazer já uma pergunta cortando o caminho, mas é do assunto. Você, na Comebol, encontrou com Pátio Maturana? Francisco Maturana é amigo, É seu, é meu seu amigo. amigo. Tem uma passagem minha muito interessante, porque ele é muito importante. E eu estava dando um curso para. Vou aproveitar e contar uma história. Claro. Como é que é a vida, né? Que coisa. Eu fui dar um curso na Costa Rica para a FIFA, muito legal, organizei, coordenei. Nós somos em 4, foi um médico do Barcelona, foi um organizador da Federação do Chile, né? E foi um árbitro do México, de Copa do Mundo. Então, cada um na sua área, a minha, a técnica e tática. Quando eu vou dar a minha aula lá no estádio, tinha teórica e prática, é claro. E quem estava sentado lá atrás na classe? O Pátio Maturana, que fez uma apresentação, isso aí é 2000, estou chutando aí, ano 2000, agora exatamente eu não lembro, mas nos Estados Unidos em 94. Ele brilhou com o time da Colômbia, 90 principalmente na Itália. E quando eu vi, ele estava assistindo a aula, William. E você me conhece aí pelo jeito que eu sou, né? Aí eu olhei lá no fundo da classe, e já aconteceu isso com outros jogadores também, comigo no Rio, na Escola de Educação Física. Pô, tu não jogava assim, tu era bom, tu era assim, já era do Vasco, você era do Corinthians. Eu já vi acontecer isso aí. Coutinho e Dorval aqui em Lima, num curso da a prefeitura aqui. Ela oferecia aos que trabalhavam curso, eles foram. Eu olhei para eles e falei, pô, mas como é que eu vou ensinar vocês? Mas vou pro pau aqui. Aí eu fui, tal, tal, tal. E o Pátio apareceu lá, então eu falei, olha, hoje você está assistindo a minha aula. Amanhã você tem uma horinha para falar de trabalho técnico, alguma coisa que você gosta também. Aí ele veio e ajudou. Ele ajudou. Ele tinha um nome, mas envolve política, envolve um montão de coisa. A FIFA, com o coordenador técnico lá do Blatter, também foi do Avelange, falou para precisamos achar um instrutor. Você é o cara, pode indicar para nós quem. Negócio é assim. Deve estar falando sério, né? Aí eu falei assim, olha, tem um que era experiente, você não pode indicar qualquer um ou qualquer pessoa por amizade, que isso aí eu acho até errado. Pode ter uma amizade, mas tem que ter experiência. Aí ele pegou, quando passou uns 2, 3 anos, eu vi a FIFA nomeou ele já estava na Copa e eu fiquei muito contente. Quando você pode ajudar, né?
Eu acho Claro, muito legal, né, William? claro. Você ajuda muitas pessoas, você ajuda a minha live. Você aparece, às vezes que não pode e tal, mas eu entendo, mas. E a você, eu agradeço a força que você deu no lançamento do meu livro no Pacaembu. Eu estava falando antes de você entrar no ar, que eu ia lembrar disso aí. Muito legal. Obrigado aquele dia também. Imagina, falar realmente, por toda a tua história, tudo que você já viveu, eu falo você com todo o respeito, tá? Com todo o carinho que eu tenho por você, tá Eu bom, sei, Falopa? eu sei. O Falopa, e pela nossa amizade também, né? O Falopa, o livro foi muito legal, aquele momento do lançamento oficial, foi no Museu do Futebol, tinha que ser lá. Olha aí o livro para quem não conhece, quem ainda não comprou. E aí tem as táticas, tem William, muita coisa boa nesse livro. é, Diga. você, você continua falando, antes que você fale, eu vou falar. Me pediram urgente da livraria que tá lá em Martins Fontes, mais livros. Aí foi numa escapada minha para São Paulo de 2 dias que eu consegui eh, levar os livros lá para eles para ser vendido. Então, E é um vamos livro lá. procurado, ele é legal, né? Tem Claro 100 que é. páginas, todo colorido, 2 línguas. Mas Eh, o Falopa, eu acho que essa ideia tem que dar para o jovem que quer ser treinador, quer ser comentarista, quer ser repórter, tem que ter um conhecimento disso. e vamos aproveitar aqui para deixar claro para as pessoas que estão assistindo, né? Onde que pode comprar o livro, então? Deixa bem claro aí para as pessoas. Tem livro onde? Na Livraria Martins Fontes, esquina da Brigadeiro com a Paulista. Vai Perfeito. lá, procura. E um dia eu estou passando caminhão, uma vez aí, faz uns tempos aí, passando pela rua lá na vitrine, livro do Sócrates, do Guardiola. E quem estava lá? O Tava livrinho lá. humilde do Que Falopa. bom. Falei, legal, legal. Deixa a gente contente, É, claro. e, E para quem não sabe, o dia do lançamento lá no Museu do Futebol, grandes ex-jogadores que marcaram época no time É do isso. Santos. Boa. Foi muito legal reencontrar também esses jogadores, né? Alguns que eu nem cheguei a ver, mesmo de criança, mas a gente vê através de Fala o vídeo, nome de né? alguns. Só Edu. Edu. Ah, o Edu, só o Edu. Só o Ô, Edu. o E- William, é emocionante você falar do Edu. Eu estava agora há pouco achando as minhas lives com ele, eu tenho umas 2 lives com ele, ou mais, e do Minelli. E por falar Minelli. nisso, William, deixa eu aproveitar teu gancho, que você tá me dando uma força também, é isso aí. No YouTube, quem quer se inscrever, né? Se inscrever ou acionar, e vai lá no sininho. É bom porque tem um canal que é meu, né? Nem eu sabia direito mexer com isso, sou meio Milton Neves, mas aí eu fui andando na forçada e fez bem, está fazendo bem. E aí, quem quer vai ver alguns trabalhos técnicos, algumas informações, entrevistas como a sua. Eu já achei entrevista um pouco mais antiga, estou para lançar, agora que eu peguei a manha, e é muito legal. Tem Badeco, tem Minelli, tem Edu, tem o Pepe, né? É legal ter isso aí, William. William, você estava falando que você mexeu com você trabalha também com a televisão Libertadores, Sim. né? Comebol, perdão. Você encontrou, ah, você teve alguma entrevista que você pode lembrar aí de alguém que, entendeu? Figueroa, ou, uma pessoa famosa aí, estou dando um exemplo, o Pátio Maturana, que você encontrou, chegou a entrevistar, quem estrela que você teve essa sorte de entrevistar? Olha, Falopa, graças a Deus, dentro da minha profissão, eu acabei fazendo tudo o que eu sonhava, tudo o que eu desejava fazer, né, nessa nossa área. Não é fácil, né? E foi na luta, na dedicação, no empenho, né? E estou contando isso porque deu gancho da sua pergunta aqui. É, Pode graças contar a, mesmo, pode falar aqui é graças aberto. a Deus, eu fui um felizardo assim dentro da minha profissão de ter feito a cobertura no local de Copa do Mundo, de Olimpíada. Então, todas as competições possíveis que poderia ser
o jornalista poderia estar presente no local para cobrir, eu posso dizer hoje que eu fiz todas, não faltou nenhuma, e isso me enche de orgulho, particularmente falando, e não estou querendo Poxa, aqui confete, não é essa a não, questão. não, Mas o não, meu eu orgulho sei. é exatamente isso, conseguir tudo isso sem aqueles QIs que a gente encontra por aí, né? O quem É, indica, né? Que é, tá cheio, né? Porque ao longo nem, da nem vida, quero falar. não, e Ô, ô, ao longo da vida a gente recebe muito não, a gente recebe muita pancada, né, ao longo dessa vida. Nem tudo são flores, né? Mas você, claro, aí fica a mensagem para quem está acompanhando, que não é para legal. você, no primeiro não, você cair, derrubar e não tentar mais, né? Eu já cheguei a ouvir de diretor meu que, na época, muitos anos atrás, eu não crescia porque não tinha um padrinho que me bancasse na emissora. Aconteceu isso, falou. E aí você não pode traduzir isso, Se eu deixar. contar a minha, você vai chorar de rir aí. Você não pode se deixar vencer por isso. Não, E aí, mais do que nunca, eu mostrei meu trabalho sem o famoso padrinho, sem o famoso quem indica, né? eu E eu, imagino. e eu consegui fazer tudo que eu quis, tudo que eu sonhei. Então, 3 Olimpíadas, 2 Copas do Mundo, todos os campeonatos possíveis de Libertadores, Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, Pan-Americano, tudo. Até Eurocopa eu fiz uma. Então, graças a Deus, consegui Que experiência realizar todos os legal. meus objetivos. William, E aí, dentro do que essa você dá me livro, hein? perguntou, e dentro do que você me perguntou, aí, Falope, a gente acaba entrevistando todo mundo, né? Esses dias Claro. faleceu o nosso querido Beckenbauer. Eu tive a oportunidade de fazer Ah, uma legal, entrevista. vamos falar então. Eu fiz uma entrevista exclusiva com ele na Copa de Aonde? 2010, quando eu Tá, encontrei com ele na rua, lá na Praça Mandela, sei, na África do Sul, em Joanesburgo. Encontrei de sei. frente, porque é o seguinte, Copa do Mundo a gente encontra o mundo, né? Então Exato. imagina você numa praça, eu estava lá na Praça Mandela fazendo matéria para a TV Bandeirantes, e aí simplesmente aparece na minha frente Franz Beckenbauer. Então fiz uma entrevista com ele sem marcar, sem nada, na hora, e foi maravilhoso também, entendeu? Não Então sei, tem um exemplo aí do que você me perguntou. legal, você conseguiu meter um inglês, um alemão, como é que você... É interessante essa pergunta. Vamos devagar no alemão aí, né? Alemão não. Ah, bom. Guten Mas foi. Tag, Good Morgen. Você está falando do Beckenbauer? Eu tenho uma passagem que eu estava trabalhando no Palmeiras, saí do Palmeiras, fui para a Copa do Mundo da Itália, a convite de um amigo que era um brasileiro brilhante, mas que teve problemas, ali só dá problema com o Ricardo Teixeira, saiu, que é o Capitão Bonetti, você deve ter escutado esse nome. O Bonetti era uma pessoa muito rigorosa, queria as coisas direito e tal, e ele me fez o convite, eu fui fazer o voluntário para a FIFA. E eu fui lá, fui acompanhar o Brasil em Madrid, um amistoso, né? Fui depois para Porto, ver o Porto, que o Porto tinha sido campeão, ou ia ser campeão do mundo, uma coisa assim. Tinha o Geraldão, que era meu amigo, que jogou no Catar comigo, e fui para a Copa. Na Copa, eu cheguei e encontrei o Beckenbauer, que era magrinho, tão legal, lá, acho que em Udine, o Gênova. Aí encontrei com ele. Mas passou o tempo, nós começamos a se encontrar. Ele foi a Trinidad, campanha de voto para a Alemanha. Quando eu saio da CONCACAF e Trinidad, eu vou para a África do Sul. Quem apareceu lá para fazer lobby para a Alemanha? O Beckenbauer. Ele. Ele me via falando, você está aí? Falei, claro, eu estou em tudo. Aí ele, no vestiário, em 2002, também encontrei com ele no vestiário, não no vestiário, mas ali no lobby do vestiário da Copa do Mundo, a gente tinha acesso como documentado pela FIFA, tudo. Encontrei com ele e falou, e hoje o Brasil... Eu falei, vamos ver no final. O Brasil ganhou, mas não vi ele. Quando eu vou para o aeroporto para ir para uma universidade dar um curso no próprio Japão, encontro o Klinsmann. E Nossa. eu tinha dado aula para o Klinsmann lá. É. Eu fiquei desapontado, eu não sabia o que falar para o cara, porque 24 horas antes eles tinham tomado um chocolate do Brasil, né? No fundo foi chocolate, é difícil, claro. A Alemanha podia até ela ter
ganhar do jogo uma hora lá, mas o Brasil foi muito, marcou presença, qualidade técnica dos nossos jogadores, o trabalho do Felipão, essas coisas todas. William, mas que legal isso aí. Você entrevistou o Beckenbauer. O que você achou nele? Qual que é a opinião do William sobre o Beckenbauer? Olha, eu tive um contato só, né, Falopa? E claro que ele Não, poderia, mas naquele momento, não querer dar entrevista, né? E ele me atendeu muito bem é, ali, com toda a educação dele, no meio de uma praça. Claro que ele tinha segurança ao lado e tinha assessor ao lado. Mas a questão de assessor, muitas vezes o assessor, ele não te assessora, né? Ele complica. Então, se eu complica. chegasse, se eu chegasse no assessor para querer fazer uma entrevista com o Beckenbauer, aí já passou o tempo e eu não ia conseguir. Então eu resolvi ir direto no Beckenbauer, como se eu estivesse ao vivo, e eu estava gravando. Então deu a impressão que eu estava ao vivo e ele parou na minha frente. E aí deu para fazer a entrevista, porque era a véspera do Jogo do Brasil. Então a gente falou um pouco do Jogo do Brasil, um pouco do futebol, um pouco da Copa na África do Sul, que ninguém estava botando fé uma Copa lá. Então foi assim, uma entrevista rápida, mas muito objetiva com o assunto do dia, o assunto mesmo da Copa do Mundo. Então foi maravilhoso e foi marcante. Então foram todo esse tempo aí, foram anos e anos de profissão, né? Comecei na televisão em 1994, né? Olha isso. Então, de lá para cá, foram inúmeras e muito inúmeras aí entrevistas. Eu te conheço falar bem mesmo. O William, é interessante isso que você está falando da Copa. Veio um outro filme na minha cabeça que eu trabalhei com a seleção da África do Sul, 3 anos. É Eu que verdade. arrumava um amistoso para eles, que era diretor técnico. Cheguei a treinar a seleção, ajudar a formação da base da África do Sul. Coisa legal pra caramba. Andei no Soweto, eles achavam graça que eu andava. Aí um dia um cara falou: qualquer hora os caras te pegam aí. Para não falar, te espetam. Eu falei: não, confunde você com inglês ou holandês. E eles tinham um certo. Uma bronquinha disso aí, né? E aí o que eu vou fazer? Eu ia para a luta mesmo. Eu ia para a luta. Aí o Adidas fez um jogo lá, eu descobri o meu motorista que tinha um jogo assim de festa, e fui minha chuteirinha lá embaixo do banco e falei: me leva para tal lugar. Ah, só vai lá no jogo. Eu falei: esse jogo que você falou. Fui lá, levei a chuteira, você não quer, sabia? Você não quer jogar, brasileiro? Eu joguei uns 30 minutos. Aí eu lembro que acabou o jogo, um deles falou assim: poxa, mas você é diferente. Era o Queiroz antes, treinador lá. Queiroz, ele entrou no meu lugar, praticamente, ele e o Wenger lá no Japão, mas quem entrou no lugar dele na África do Sul fui eu. Faz Entendi. parte a competição, a procura, essas coisas todas. E aí, o que aconteceu? Ele falou: pô, mas você é diferente, você se envolve, você participa. Claro, uma forma de se aprender também, isso é um recado para quem está acompanhando em toda a atividade, procurar participar, ser participativo, estudar, pesquisar. Isso é importante, né, William? Claro. Na tua área, pesquisar é importante. Muito importante. Eu sou da época de, né, fazer o quê? Eu sou da época que não tinha celular, que não tinha internet, né? Então a É, gente, quando eu estava começando na televisão, a gente criava pauta para fazer entrevista com algum atleta, com alguma modalidade esportiva, e você levantava as informações diretamente com a pessoa. Nem tinha um assessor de imprensa na época, né? Então você ligava, era no telefone mesmo, pegava as informações para depois ir lá gravar. Hoje a tecnologia mudou muito, o cenário é outro. Hoje a internet te dá tudo, né? O Google te ensina tudo, né? Então as coisas mudaram com exatamente. certeza, É né? remédio, Mas antes era bem diferente. E eu peguei essa fase dessa transição, né? De antes até não ter remédio. absolutamente nada e hoje ter tudo, né? Exato. Mas eu vejo muita coisa interessante na minha área, e você, isso aí é um assunto que você sabe, você deve ter sentido, tal. É muita coisa que se vê na internet, bom, que é necessário ver. Claro que eu vejo também. Ou eu passo muita coisa para a internet. É você saber aproveitar aquilo, Claro. né? Você precisa
ter, vamos chamar a palavra material humano, você precisa ter material, você precisa ter isso aqui para montar uma escola de futebol, e ter apoio. Isso, e se não tiver, você criar uma situação. Criar. Outro dia estava falando, tá, um probleminha de material aí, eu falei, achei as caixinhas de leite aqui, eu falei para minha senhora, vai guardando elas aí que já já eu vou inventar uma. Eu fui lá, pus as caixinhas um dia, fiz uma experiência. Estava mais folgado e tal, fiz e mandei os jogadores, faz aí um pouquinho de tênis de futebol, com as caixinhas. Eles acharam graça, vocês prestavam atenção na caixinha, eu falei, o cara deve ser meio louco. Não é louco, eles sabiam que eu estava desenvolvendo. Claro. Ô, William, se nós vamos ter que fazer uma outra live um dia, mas olha aqui, o que você está achando dos estaduais? Vamos, quer começar com o Rio de Janeiro rapidinho? São Paulo, A gente Rio, dá uma como passada. você quer? A gente dá uma passada rápida. Isso, bem rápida. A decepção foi o Vasco, né? E a surpresa boa, positiva, foi o Nova Iguaçu, que tirou o Vasco da Gama da final, né? Exato. Mas, claro que o favoritismo é quase que total do Flamengo nessa decisão do Rio de Janeiro. Né? Claro. Mas eu estava tá vendo o Nilson César falando há pouco, acompanhei aqui, fui pesquisar alguma coisa, ele falava uma coisa, falou, é o Flamengo. E eu veio na minha cabeça, a gente gosta de desafio, né? Mas eu lembrei do Bangu. Sim. Eu tive sorte de ver o Bangu do Ladeira, do Cabralzinho, do Ocimar, um que eu joguei bola com ele no Sádio, o Ari Clemente. Era um time humilde, mas bem armado por um treinador que era bom de tática, William. Você acho que não conheceu ou conheceu, o Tim. É o bode de Pádua Lima. E diz que ele jogava muita bola. Quem conviveu com ele me contou. E ele, taticamente, ele chegava no vestiário. Isso é interessante o pessoal saber. Taticamente, ele chegava no vestiário, lia o jogo, ou da forma dele ele conseguia mexer legal. Né? É interessante isso aí. Mas eu não acho que o Nova Iguaçu... A gente, de um lado, está torcendo por mais fraco, né? Mas eu gostei do Nova Iguaçu, tocava rápido, chegava, não olhava. De camisa. O Vasco ganhou para mim, já acho que o Vasco ganhou nada. No final, os caras. Que trabalho legal que tá fazendo o rapaz. Não há dúvida, né? Não há dúvida. Apareceu aí vamos pro Flamengo. Sem dúvida, apareceu para o cenário do futebol, claro, mas segurar o Flamengo é outra situação, né? Muito complicado. E aí, deixa a gente contente que trabalha com futebol como você, eu, e que vê também as janelas para os brasileiros no exterior, essas coisas. O futebol crescer, às vezes, num nível mediano, virar forte, tem talento, já que levam para fora, ali também tem jogador que pode ir para fora. Eu acho sensacional. O William, aí vamos pôr o Flamengo. São Paulo, vamos lá para São Paulo. Então, São Paulo, duas decepções, o próprio Corinthians e o próprio São Paulo, né? E aí o Palmeiras está muito forte, continua uma base muito boa, e aí você acha que o Palmeiras está oscilando, não está aquele Palmeiras vencedor, aí ele chega, faz 5 na Ponte Preta, que tem um bom time, né? E continua mostrando a sua força para ganhar mais um Campeonato Paulista, sem dúvida. E aí eu acho que a outra vaga ali, que vem do confronto do Bragantino contra o Santos, e aí esse jogo está muito aberto no meu modo de ver. O Bragantino perdeu algumas peças, mas o Santos melhorou também com as contratações, depois que o Marcelo Teixeira chegou, o presidente do Santos. Jogão. Enfim, esse é um jogão e está muito aberto. E aí a gente vai ver se alguém tem condições de surpreender e tirar o Palmeiras, tirar o título do Palmeiras. Né? Hoje o Palmeiras é favorito, pelo momento. Pergunta para mim quem ganha Santos ou Bragantino. Pergunta para mim. Pergunto, esse jogo para mim está muito aberto e aí eu jogo no triplo, sabe? Dá as 3 possibilidades no futebol. E para você? Eu torceria aí para o Santos, porque eu tive uma parte da minha carreira lá. Não foi longa, mas foi legal, porque dali me contrataram também e tal. E o grupo do Pelé que me levou para lá. Isso é legal, rapaz. Tem passagens minhas com o Rei, aí algumas passagens que... E muito mais eu aprendendo com ele, convivendo com ele,
mas ele foi sempre um cara legal. Muito, muito legal. O William, eu acho que aquele jogo do São Paulo com o Ituano, eu queria analisar uma parte. Eu acho que o Carpinho, a gente conhece o treinador, você tem a pressão, tem uns problemas. O que você achou do pênalti que não foi batido pelo James? O Rames Eu vou falar Rodrigues, né? também. Eu acho que que a gente, eu pelo menos não posso dizer que eu não estou no dia a dia lá dentro do São Paulo, né? Tá. E lá eles sabem o que aconteceu. Agora, algumas alternativas. Pode ser que ele já tinha perdido um pênalti e ali valia uma vaga, uma classificação. Ele não queria correr esse risco de perder outro pênalti. Ele tinha entrado faz pouco tempo. Então, uma série de motivos ali que ele poderia deixar de bater, né? Agora, tendo um Rames Rodrigues no time, eu acho que teria que primeiro colocar ele muito mais cedo ou desde o início, né? Acertou. Porque talvez na sua seleção ele vai jogar o tempo todo de titular, né? Então, Também tem isso, né? Você não Então, pode deixar mesmo sem condição total de jogo, aproveitar os minutos dele, que é uma presença dele, pode um passe que ele passa bem a bola, um chute, essas coisas todas. William, mas tem uma cena, eu deixei você falar, porque eu posso estar falando abobrinha, mas acho que não. não. Se você assistir a cena de Ituano e São Paulo, a hora que o São Paulo faz o gol de empate, se não me fala mesmo, foi empate que depois foi para o pênalti. É. Quem fez o gol, me fugiu o nome agora, quem que fez o gol de São Paulo? Você lembra? Tem que buscar aqui na minha memória. Tá. São Paulo fez o gol. Aí eles vibraram. Aí o rapaz foi correr lá, vibrar, mostrar a camisa, tal, não sei o quê. O James foi junto. Aí o rapaz quis vir para o banco. Eu imagino que ele queria ir para o banco. Eu imagino que a cena seria mais ele querer ir no banco ali, pelo menos falar oi para o treinador e amontoar ali e tal. Foi que nem ganhar um campeonato ali. O James segurou ele e falou, vai nada. E como a gente está acostumado nesse meio, tem o jogador que fica no banco, ele fica com bronca. Eu não sei também o motivo por que ele queria sair a primeira vez. Mas me parecia um cara com um pouco de bronca. Eu imagino um jogador que é uma estrela como ele, já aconteceu situações comigo, não igual, mas acontece algumas coisas. Ele não teve interesse em bater o pênalti. Eu vejo a roda no filme agora do pênalti, pessoal que vai ser escolhido, ele meio assim, e pode ser isso aí que você falou, que ele perdeu 2 pênaltis, para ele seria duro, mas acho que tinha mais fé. Eu estava vendo uns comentários do Fábio Luciano, que treinou comigo na Ponte, como era juvenil. Eles falam que o treinador tem que chegar e não forçar a engolir o pênalti. Já aconteceu comigo, eu não fiz isso. Eu, inclusive, afastei o cara. Mas era um jogo de nível menor. Era lá em Singapura, não. Ali perto da Malásia. Fomos jogar com o Vietnã, um torneio Copa da Ásia, e aí meu meia-direita, que treinava pênalti comigo, tudo, ele vai bater o pênalti durante o jogo, tá 0-0, era jogo difícil, uma guerra, aconteceu um negócio, soltaram uma cobra no campo, o negócio é para filme. Eu tenho testemunha, tudo. Soltou, e eu armei minha tática. Aí na Larão, 4-4-2, 4-3-3 lá, uns caras, claro, se limparam. Mas a gente sabia da história que a cobra era a sagrada dos caras, tal. Falei, pá. Mas aí volta pro lugar, tudo em inglês, né? Volta pro lugar, que aí vai dar saída, nós vamos tomar o gol. Ia começar o jogo, soltaram. Os caras armam, né? Apareceu de surpresa. O que aconteceu? Eu teve um pênalti no jogo, meu meia errou. Vai o jogo para os pênaltis. E essa situação, eu olhei para eles, senta todo mundo aí. Agora nós vamos lá, hein? Então, não sei o quê. Você vai bater, e fiz assim pro dedo com o cara que bateu. Ele pegou e encolheu a cabeça e falou, please, eu falou, não. Aí não tinha como pôr o cara. Mas a cena, ela difere um pouco do que eu imagino que existe
não uma bronca, jogar lenha na fogueira, mas acho que existia um pouquinho de diferença ali entre o Carpini está segurando o foguete ali numa parte, eu acho, que tem que segurar, né? Treinador, É. assumir um clube grande e tal, mas eu consegui pôr outro cara para bater o pênalti rapidinho e sem ofender o outro cara, o que não que errou o pênalti naquela hora. E eram jovens que eram do exército da Mianmar, que jogavam comigo na seleção, que não teriam medo, mas ali o cara, coitado, ele falou, bom, não estou em condição, não vou bater, mas foi rápido. Eu, de propósito, quem vai bater, eu vi a cara dele, eu falei, meu Deus, você tem que ter um olho na cobra, outro né, ali e tal. Então, aí bateu, nós ganhamos nos pênaltis. Olha que É, beleza. é isso aí, William. E Ô, eu acho que essa Falopa, cena foi muito importante para o São Paulo, foi duro para o São Paulo, mas a tomara que tudo agora volta ao normal e o Carpini aguenta esse rabo de foguete, que é um rabo de foguete para eles aí. é verdade. Deixa eu só fazer um último comentário com relação ao Rames Rodrigues, da possível saída dele. Primeiro, eu quero agradecer ao Alexandre aí pelas palavras. Muito obrigado aí, tá? Alexandre, deixa um abraço para ele. Às vezes eu coloco o óculos aqui para ler essas mensagens aqui, né? Então fica Sei. aqui meu carinho para você, viu, Alexandre? A impressão que eu tive da história do Rames Rodrigues de sair ou não, na verdade, imagine ele, um jogador de ponta, um jogador consagrado, não sendo utilizado no São Paulo, sendo reserva do São É Paulo, aquilo que eu falei. automaticamente ele vai querer mudar, ele vai querer sair. Então, naquele momento, ele estava querendo sair do São Paulo de fato. Mas as oportunidades oficiais, concretas, não Não chegaram. E aí aconteceu. fechou a janela de negociação do futebol de fora, e aí ele teve que segurar a onda. E aí ele veio com a história de ficar no São Paulo e tudo mais. Mas a intenção dele estava muito clara, que era sair do São Paulo porque ele não estava sendo aproveitado, né? Isso ficou muito claro. Ô Falopa, se você quiser dar uma rapidinho aqui, uma passada pelos outros estaduais, porque senão o Vamos lá. tempo voa, né, meu amigo? Rapidinho, Lembrando, rapidinho. então, lá no Sul, o Grêmio conseguiu, no primeiro jogo, fazer o resultado, mas ainda está na semifinal lá. Vamos ver se, com certeza, deve chegar Inter e Grêmio também. Em Minas, os dois chegaram, né? Cruzeiro e Atlético. Então, aí desse eixo Rio-São Paulo com Minas e também no Rio Grande do Sul, esse é o cenário dos estaduais, né? Lembrando que vai ter Bavi também, né? Bahia e Vitória. E também Ceará e Fortaleza. Então as coisas estão caminhando aí para esse final de estaduais muito Interessante, empolgante, muito muito interessante esse interessante. final aí. Eu estranhando o Inter não estar na final com o Grêmio, que seria normal, né? Sim. William, vamos agora para Libertadores, direto, num jato aqui para Então, Paraguai. Libertadores, a gente viu o sorteio ontem. Eu acredito que todos os brasileiros têm condições de passar para a próxima fase. O grupo mais Também. difícil é o do Palmeiras, mas o Palmeiras é muito forte e sabe jogar muito bem uma Libertadores da América. Então, mesmo tendo um grupo difícil, eu acredito que o Palmeiras também tem a condição de se classificar e, por que não, em primeiro lugar, porque tem um time que joga com muita consistência, com muita competência a Libertadores da América. Então, eu acho que a Libertadores, eu acho que os times brasileiros, claro, precisam jogar e precisam construir os resultados necessários, mas todos têm chances de chegar. Tomara que ninguém comece numa situação ruim, sendo prejudicado por uma má atuação e aí a fase não ser boa. Eu chamo a atenção do grupo do Flamengo. Vai pegar muito altitude, né? Vai jogar com dois adversários com altitude. Isso também Exato. complica. O senhor sabe muito bem Implica disso, o que é mesmo. jogar na Sei, altitude, né? claro. Se para a gente trabalhar na altitude já é difícil, imagina para o jogador, né? Mas, Por exemplo, quantas vezes o senhor foi para a Bolívia com 3.600 metros de Bolívia altitude? não fui eu, foi meu Foi filho. seu filho? E qual foi a altitude que o Levou, senhor levou pegou? a seleção da Guiana. Eu não fui. Mas Eu outra. não fui para Bolívia, mas fui para outros lugares que tinham altitude. Isso. México, muito no México. E Então, eu cheguei no México em 86, vim da Arábia. Nós fomos com os treinadores, foi o Minelli. Eu fui lá mais resguardado pela FIFA, pelo Zé Bonetti, né? certo. Aí eu comecei já a minha carreira
os caras de olho em mim lá da FIFA, de luneta. E eu fui acompanhar os jogos. Eu inventava, eu gosto de correr. Era fininho, pá, gostava de correr, bater uma bola, não sei o quê. É. No México eu quis correr. Eu vi o Ah, que acontece. Eu mesmo. Eu falei, meu Deus. Aí um dia fizeram um jogo de veterano lá, foi outra história. Mas era difícil, era difícil. O Ribelino, no jogo de veterano da Bandeirantes lá, é a história que me contaram. Isso eu não vi, mas eu vi eles lá, tá? O Juarez Soares, o Riva, no meio de campo, disse que meteu uma com o Juarez. Juarez foi. Ó, pediu para sair. É duro, a altitude é muito dura. Eu vi o Zete também falando de jogo na Bolívia, a dificuldade que tem, a gente sabe. Precisa tomar os cuidados necessários. O Moraci esteve aqui numa live comigo também, falando dos cuidados que tem que ter na altitude, né? Mas eu acho que atravessa isso aí pela experiência. Só que os caras também não são mais bobos, né? É interessante isso aí. Hoje não tem mais bobo. William, só lembrando assim para o pessoal entender, por exemplo, na chave, vou dar um exemplo, na chave do Atlético Mineiro, tem o Penharol. O Penharol, mesmo mais ou menos, é um time perigoso, né? O do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras atravessa tranquilo, o Flamengo tem falou, esses adversários que você falou, e altitude. O River Plate está aqui na chave falou. no- do quê? Vamos fazer o seguinte, eu vou te perguntar agora, grupo, rapidinho, é que nem ping-pong, hein? Para os bons é tênis de mesa, tá certo? Então, É, me responda, qual o seu palpite? Vamos lá, estou aqui com os grupos da Libertadores. fala Quem o nome do classifica, time aí para mim. quem classifica de duas vagas, né? Quem classifica? Fluminense, Cerro Porteño, Alianza Lima e Colo-Colo. É um grupo difícil, hein? Eu vou pôr o Fluminense torcendo para o Brasil Sim, e eu gosto desse time do Colo-Colo. É Colo-Colo. um time Grupo perigoso. Grupo B, ping-pong, hein? Vai. São Paulo, Barcelona de Guayaquil, Tajeres e Cobressal. São Paulo e Barcelona de Guayaquil. Muito bem. Grupo C, Grêmio, Estudiantes de La Plata, esse Estudiantes é bom, The Strongest, e aí tem Altitude e o Huachipato, do Chile. Bom, vamos lá. O Estudiantes é bom e sempre teve uma história no futebol, né? Eu me lembro de um livro que eu tenho ainda em casa, de um treinador do Estudiantes, Henrique Kismacher, é o nome dele, da Argentina. Ele só trabalhava com bola. E eu lembro que o Palmeiras, eu era molequinho, o Palmeiras foi jogar lá em La Plata, né, Ju? E aí tomou uma porrada. E com o Djalma Santos, com os caras bons, Servilho, eu lembro de alguns aí. Não é mole. Eu acho que Palmeiras, Estudiantes Grêmio. e quem é o outro que você falou? O E Grêmio. Grêmio. Vai Muito embora. bem. Grupo D, LDU, Júnior Barranquilha, Universitário e Botafogo. A gente torce para todos os Aí, brasileiros, aí, né? aí eu tenho que torcer pro Botafogo, que eu fui me meter a treinar lá uma Olha vez, lá. tal, com o Afonso, os caras. Olha aqui, vão pôr o LDU e o Botafogo, que dá uma reação aí. Pô, Vamos na tomara que o esperança. Botafogo que É, o Botafogo não é mole aí. continue. Começou bem o ano, né? Readquiriu a confiança. Vamos ver se continua. Grupo F, aí que eu falei da Libertadores com altitude, ó. O time do Flamengo vai jogar com o Bolívar da Bolívia, Milionários da Colômbia, Palestino do Chile. Então, Flamengo e quem? E Milionários da Colômbia. Eu acho que o Bolívar pode Bolívia, atrapalhar, como até ganhou do eu Palmeiras, vi, né? o pessoal acha, ele fala, eu não sei, eu, Porque a experiência de ver o Milionários é perigoso, eu acho. sim, mas aí vem a altitude, por isso que o Bolívar até ganhou do Aí Palmeiras, né? sim. Aí eles É, ganham ponto aí. é. Grupo F é o do Palmeiras, ó, Independiente Del Valle, San Lorenzo e o Liverpool do Uruguai. Liverpool é o quarto colocado, na minha opinião, né? É, é. Palmeiras e o Del Valle aí, ele é um time perigoso. Perigoso. Apesar que São Lourenço é o time do Papa. É verdade. É, vou te contar a história para você, já que a live tem essas coisas. Eu estava na Itália
Eu trabalhando lá, me estudei lá com a UEFA, tudo. E aí eu fui no encontro do Papa. Fomos lá num lugar especial e uma segurança, cara. Falei, pô, eu encontrei com o outro que faleceu, esse aí vai ser mais fácil. Aí ele veio e minha senhora falou, pô, a gente não dá para chegar perto. Falei, mas vai chegar pertinho, peraí. Aí veio o segurança, os caras não deixam, né? Claro. Ninguém vai pôr a mão, mas tem que dar uma segurança para ele. E tá até no Milton Neves isso aí, lá onde anda. Ele passa assim, eu para deixar minha senhora contente, eu falei, grande Papa, salve o São Lourenço de Almagro. Putz, ele olhou para trás e fez assim. Ele gosta de futebol pra caramba, também é um argentino, né? Mas eu acho que você falou que joga aí o São Lourenço, tem São Lourenço? Independente Del Valle, São Lourenço, Liverpool e Palmeiras. O Palmeiras, Independente Del Valle. Tá bom. Grupo G tem Penharol, Atlético Mineiro, Rosário Central, que é bom, hein? E o Caracas. Atlético e Rosário. Eu também. Grupo H é o último, sem brasileiro. River Plate, da Argentina, Libertad, Deportivo Táchira e Nacional do Uruguai. Os dois primeiros aí. River e Libertad. Une isso aí. Muito bem. Assim Agora, fechamos é claro que o público aí deve estar vendo, é difícil porque lá muda a história. A gente vai no know-how dos clubes que são nome, apesar que nome só não ganha jogo, tem que jogar. Certo, sem dúvida. Você quer dar uma olhada rapidinho na Sul-Americana? Quero. Vamos lá. Vamos lá, ó. O grupo A não tem brasileiro, tá? Defensa e Justiça, Independiente de Medellín, César Vallejo, Always Red. Aí tudo bem, não tem nenhum brasileiro, né? Pra gente torcer. O grupo B, aí tem Cruzeiro, hein? Cruzeiro, União La Calera, Universidade Católica e Alianza. O Cruzeiro, a gente torce, mas fica meio desconfiado. E tem que conhecer como é que está o momento. Repete para mim o nome dos times aí que eu tenho aqui, mas fala você, vai. O Cruzeiro tem União La Calera, que é do Chile, tem a Universidade Católica, um time tradicional em termos de Sul-Americana, né, de campeonato sul-americano, e o Alianza, Futebol Clube da Colômbia. Eu acho que a Universidade Católica pode chegar juntamente com... Católica e... Provável. Agora, detalhe. O Cruzeiro precisa jogar muito, precisa melhorar mais. E mais um detalhe muito interessante aqui, né? A gente está falando quem vai brigar por vaga, mas a Sul-Americana é só um que classifica. Né? É por isso. Eu ia perceber. Então, vai ser difícil, tem que conseguir resultado para conseguir. É um pé para capar aí. Aí o grupo C, Internacional, hein? Internacional, Delfim, Belgrano e Royal Tomayapo. Eu vou no Inter, que é um time de Copa, assim, ele é bom, brigador, tudo. Grupo D olha a briga boa no grupo D, porque só classifica um, Boca Juniors, Fortaleza, aí tem o Esportivo Trinidense e Nacional Potosí, mas a briga é Boca Juniors e Fortaleza, né? É uma briga boa, a gente torcendo por Fortaleza, não é mole jogar com Boca. Não. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. O grupo E tem Atlético, que é o do Paraná, né? Danúbio do Uruguai, o Esportivo Ameliano e Raio Zuliano. Tem tudo para classificar. Eu vou no Atlético. Tem tudo para classificar. Eu acho que vai brigar com o Danúbio aí do Uruguai, né? Aí vem, olha, a briga do Corinthians de novo com o Argentino Júnior, né? De novo. Corinthians, Argentino Júnior. O Racing de Montevidéu, é o Racing de Montevidéu, do Uruguai. Aí é duro. E o Nacional. É um grupo difícil do Corinthians, hein? Nacional, que não é o Nacional de Montevidéu, né? É Nacional de... Esse é do Paraguai. Paraguai. Então, vamos pôr o Corinthians e um outro nome que você falou aí, por favor. Então, vai brigar com o Argentino Júnior. O Argentino Júnior, o ano passado tinha um time muito bom, o Argentino Júnior, né? Agora, vamos ver. Lembrando, torcedor classifica só um, então vai ter que construir resultado, né? Diferente da Copa Libertadores.
É, Exato. é, Muito legal. porque Fala. só explicando aqui para quem tem dúvida, por quê? Deixa eu fechar o grupo G e H, depois eu vou contar isso aqui para Vai, vai. vocês, que está dentro do regulamento, né? O Tá. grupo G tem o Cuiabá, gente. Olha, o Cuiabá, Você. Lanús, Metropolitanos e Deportivo Garcilasso. É um grupo que a Eu gente não. acho entre Cuiabá Metropolitano, mas eu vou torcer claro, pro Cuiabá. Claro, vamos torcer para o Cuiabá, os brasileiros. E para a gente fechar, tem o grupo do Bragantino, que é o H, grupo H. Nossa, Racing, da Argentina, o Coquimbo Unido do Chile, Esportivo Luquenho do Paraguai e o Bragantino, que, na minha opinião, vai brigar com o Racing. vai brigar com o Racing, Né? isso mesmo. A Tá bem informação é o feito. seguinte, que todo mundo sabe do regulamento, né? Então classifica só um da Sul-Americana. Aí o terceiro colocado da Libertadores joga um playoff com o segundo colocado aqui da Sul-Americana para tentar a vaga na competição, né? Então aí é outra briga depois da fase de grupos. Não O é terceiro mole. colocado lá da Libertadores joga com o segundo da Sul-Americana. Quem passar no mata-mata de 2 jogos, aí sim segue na Sul-Americana. Agora eu faço uma pergunta para Diga. você. É um ping-pong. Não para brincadeira, mas quem que os dois favoritos para a final da Libertadores? É muito difícil, né? É muito complicado, até porque o campeonato nem começou, né, Falou? Não é querer ficar em cima do muro, mas a gente sabe que, primeiro, a fase de grupos é uma competição, e quando entra no mata-mata é outra competição totalmente diferente, o senhor sabe disso. Diferente. Sabe Exato. disso, né? Pela tua vivência e tudo mais. Então tem que ser um momento, a gente tem que ver o momento de cada um. Mas é claro que o Flamengo está um time prontinho, o Palmeiras está um time prontinho, né? É claro. E então aqui no Brasil, eu acho que por mais que a gente vai torcer para todos os brasileiros chegarem e para a gente ter outra final Flamengo e o brasileira, Palmeiras. né? Mas eu acho que os dois estão prontos, Flamengo e Palmeiras. Agora, esses times da América do Sul têm que saber jogar contra eles, porque eles catimbam e eles têm É velocidade uma também. guerra. É uma guerra. É Oh, complicado, sem dúvida. oh. Né? É duro. Então, como a gente está torcendo para os times brasileiros, esses 2 times que eu citei aqui do Brasil estão prontos. Mas muita coisa acontece, sem dúvida nenhuma, numa competição como essa. Nossa, muita água vai rolar embaixo da ponte aí. Muita, É um muita mesmo. negócio interessante. Para terminar, a gente terminando, o Brasil, não digo pela Inglaterra, pela Espanha só, na mão de Dorival, o que você acha? Os jogadores convocados? Fala, William, por favor. Precisamos resgatar Imagem. aquela imagem do futebol brasileiro, né? Nossa, Então chegou Dorival Júnior e a gente aposta, é meu amigo, torço muito por também. ele, mas a gente sabe que a parada é dura, o trabalho é dificílimo, né? Porque realmente nós não vivemos uma boa fase há muito tempo, né? Aquela história do Brasil ser o melhor time do mundo acabou faz tempo, né? Não é verdade, Paulo? Então, Verdade. é um momento de transição, de reformulação. Tudo que o Dorival pediu tá lá, né? Ele quis a comissão técnica dele, incluindo o filho dele, que é bom, inclusive, né? O Lucas Silvestre. Ele trouxe pessoas de confiança para trabalharem com ele diretamente, que são os Cícero, dirigentes, né? O Rodrigo Caetano, o Cícero Rodrigo do Palmeiras Caetano e o Cícero. e o Juan, ex-Flamengo, né? Que foi zagueiro da Exato. seleção brasileira. Aí ele trouxe agora o Tafarel, preparador de goleiros, trazendo de volta o Claro. Tafarel. Então, assim, ele tem a estrutura por trás, o que o Fernando Diniz não teve também, né? Exato. Derrubaram ele facinho, né? Mas também era outra situação, porque ele ia ficar só até o meio do ano, até o Carlo Ancelotti chegar, né? Mas aí o Carlo Ancelotti viu essa bagunça aqui, e eu acho que se eu fosse ele, eu faria a mesma coisa. Né? Cara, tem que ser inteligente. Ô William, você está falando do Dorival? Eu tive história, ele treinou comigo com 12 anos, 11 anos, no Marília, era auxiliar do Bahia Mota, ele foi lá mostrar a qualidade dele e tal. Eu que deu bom, dar no couro, essas coisas, falando pro Vaio. Não tem que continuar preparando tal. Aí depois no Palmeiras, trabalhava com profissional e com aspirante, e ele era o capitão da equipe principal. É um cara amigo sempre, né?
Ele chegou para mim no Palmeiras e falou: opa, pelo amor de Deus, não me põe no aspirante. Aí é que entra. Não, você vai ter que jogar para o jogador que está assim. Isso é bom o pessoal saber. Não, vai quem quer pôr o coração na ponta da chuteira, vamos dizer. Eu tinha um Claro. jogador assim, que jogou muito para mim, que você conheceu, que o pessoal dá risadinha, que joga, não joga, foi trocado pelo Neto, o Ribamar, É e para mim verdade. ele jogava muito no aspirante. Eu fui Olha isso. conversando com ele e tal. Eu acho que isso é importante na nossa área, lidar com o jogador. Eu acho que é chave. O próprio Zete, no Palmeiras, se machucou e veio conversar comigo, tal, falou apoio. Onde você treina? Eu vou no São Paulo me recuperar lá, ia lá fazer não sei o quê. Falei, Zete, você não está acertando aqui? Fala com eles, aí vem, eles conversam, aí você acerta. Passou, eu estava fora do Brasil, não sei onde eu estava, e aí ele pegou Camarões, acho que eu estava. Quando eu estou na Copa lá dos Estados Unidos, eu fui levar o scout do Camarões para o Parreira, para o Zagallo, o alemão estava lá, eu chamava ele de alemão. Boa, me deu camisa, gente boa, mas você vê como é que é o jogador, às vezes ele precisa saber lidar com esses problemas. É ou não é, William? Claro, sem dúvida, sem dúvida. A cabeça é